começando mais um Terapia, todas as segundas-feiras, às 14 horas, aqui no YouTube. Gente, estão me perguntando por que o Terapia eu vou começar a fazer, porque hoje é muita coisa. Estão me perguntando por que o Terapia tá só no YouTube. E eu vou explicar para vocês, antes de entrar no assunto que vocês já viram aí na thumb do vídeo. O Terapia tá só no YouTube por um motivo muito simples, né? É onde a gente consegue ter a entrega com a retenção do melhor público. O nosso público tá no YouTube, ele tá conseguindo ver diretamente tudo isso que eu tô falando para vocês. Eles conseguem atender, mesmo sabendo que o TikTok e o Instagram, ele entrega melhor, tá? O TikTok e o Instagram, eles entregam melhor o conteúdo, mas o YouTube, por ser mais clássico, ele acaba tendo essa base, tá bom? Então, acompanha no YouTube e, claro, siga o Ogro nas redes sociais. Então, explicações dadas, vamos pro vídeo. Nesse Terapia de hoje, que eu queria falar muitas vezes, é sobre um assunto que tá bombando aí em toda a plataforma, nas redes sociais, de uma maneira geral, que é a separação da Virgínia com o Zé Felipe. Não tô brincando, gente, já é assunto passado já. Golpe de marketing. O que tá bombando muitas vezes é a visão que se tem sobre a cobrança do IOF e o quanto a mídia é golpista, o quanto a mídia é absurda. Como assim? A galera tá falando aí, tá reclamando que, nossa, dessa vez agora o governo tá pegando muito pesado. Como é que vai pagar, como é que vai taxar, no caso, os ricos, as pessoas que pagam imposto? E já trataram de criar uma narrativa, já trataram de criar uma mentira, como sempre fazem, dizendo que isso vai repercutir diretamente dos mais pobres. Não é verdade. Eles estão falando o seguinte: você que paga cartão de crédito, você que compra diretamente do exterior, você que faz tudo isso, você vai pagar mais. Não é verdade, eu vou mostrar nesse vídeo porque não é. Mas antes de tudo, se inscreve, deixa o teu like aí, participa para a gente poder argumentar e discutir diretamente. Bom, se você for observar, quem está ali pagando nesse novo projeto é quem movimenta mais de 50 mil reais. Essa movimentação, ela sempre foi alvo de vários órgãos, inclusive do COAF, o Conselho de Operações e Atividades Financeiras, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, porém ele tem uma certa independência administrativa, beleza? Vamos falar português direto. Você que tem um cartãozinho Nubank, Itaú, Riachuelo, com bandeira Master, Visa, você já tem uma carga tributária nesse cartão. Porém, você não pagará mais por conta desse cartão. Quem é que vai pagar um pouquinho mais para, basicamente, não compensar, mas que se haja justiça fiscal para, basicamente, uma grande parte da população? É aquele cara que movimenta 50 mil. É aquele cara que basicamente movimenta acima de 50 mil. E aí a gente parte para uma outra discussão também, que é muito comum aqui na internet. É o cara que tem uma Hyundai HB20. É o cara que tem um salário de 4 mil reais. É o cara que tem uma casa do Minha Casa Minha Vida, dizendo como a sociedade deve gastar ou não, como a sociedade deve perceber ou não, e que ele vai ser afetado. Você não vai. Quem vai ser afetado diretamente com isso, e quem tem que ser afetado, aí me desculpa essa esquerda gratiluz, é o João Paulo Lemann. Quem vai ter que pagar isso aí muitas vezes é o Luciano Hang. Quem vai ter que pagar muitas vezes isso são os que recebem dividendos hoje. Você sabe o que é dividendo? Pois é. Quem recebe dividendos, quem recebe resultado de lucros e operações na B3, na Bolsa de Valores do Brasil, vai ter que pagar, porque o Brasil não tem taxação sobre o recolhimento de dividendos. Como assim? Se você hoje recebe dinheiro
oriundo de operações financeiras, lucro, só Brasil e Estônia não tem esse tipo de operação, tá? Brasil e Estônia estão praticamente ali, livre, leve, soltos, isentos, fagueiros, que não recebem, que não cobram, perdão. E aí o que é que acontece agora? A gente finalmente conseguiu acordar acerca das redes sociais. E por que foi que nós conseguimos acordar acerca das redes sociais? Subiu, no momento, vídeos feitos por inteligência artificial, criticando o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o Davi Alcolumbre, colocando que Congresso e Senado são inimigos do povo. Mas a hashtag que mais subiu foi Congresso inimigo do povo. Quando essa hashtag subiu, Congresso inimigo do povo, a galera logo, né, a galera do Congresso em si, logo recorreu a quem? A chamada grande mídia. E aí a galera da grande mídia fez o quê? Já colocou seus leões de chácara, leia-se Jornal Nacional, leia-se o editorial da Bandeirantes, leia-se o edital das grandes mídias para dizer que era para utilizar as redes sociais para criticar o Congresso com uma certa paciência. E, inclusive, agora é a grande prova de fogo para o governo Lula. Essa é a grande prova de fogo para o governo Lula. Qual vai ser? Levar a população às ruas, agora, com os dizeres Congresso inimigo do povo, e criticando diretamente essa proposta apresentada acerca das judicializações e como a gente vê a questão da justiça fiscal proposta por Haddad. Eu queria só chegar aqui nesse terapia, se você está acompanhando, para dizer algumas coisas, tá? Primeiro que a gente não é pago por ninguém, governo, partido político, a gente é muito bom ser um canal pequeno nessas horas. Por que eu tenho muito orgulho de ser um canal pequeno nessas horas? Porque eu posso descer a madeira em quem eu quiser. Então bora lá, vamos aos fatos. Primeiro ponto, o ponto mais importante é: o governo precisa sim taxar os super ricos. O governo precisa taxar sim essa galera que faz parte diretamente de 1% contra os 99% que hoje trabalham para manter esse Estado. O governo precisa apresentar sim também os resultados da política do governo Haddad. E quais são os resultados da política do governo Haddad? Os juros em si, mesmo aumentando, e o imposto sobre consumo aumentando, é sinal de que foi que aumentou mesmo? O consumo. E aí a galera para falar um monte de coisa, mas tem que lembrar que só a cultura que se dá no Brasil é que rico gera emprego. Gente, não é rico que gera emprego não, nem tampouco é governo que gera emprego. Quem gera emprego segundo a macroeconomia são as condições de mercado. Porque eu lanço essa pergunta agora com muito carinho, eu já sei a resposta. Então é uma pergunta meio que retórica, já de resposta certa, só para a gente reafirmar o nosso argumento. Por que durante os governos de esquerda a gente tem maior abertura de empresas e de prestadores de serviço? Porque elas explodem durante os governos de esquerda. É simples. Porque existe uma política de valorização do crédito, do microcrédito. Eu vou fazer uma crítica aqui também ao governo, tá? Se esse vídeo ficar muito longo, assiste mesmo assim para poder dar engajamento no vídeo. Todos os anos em que os governos são de esquerda, mesmo fazendo governos ruins, como foi o caso do Dilma II, a gente ainda tem crescimento dos setores de prestação de serviço. Eu trabalho com prestação de serviço e terceirização. Eu terceirizo mão de obra acadêmica, eu terceirizo professores, tutores e... professores, tutores trabalham com educação como segunda base. E eu percebo que em todos os anos a gente consegue abrir sala de aula e consegue divulgar, consegue fazer isso de uma maneira muito melhor. E nos anos em que a gente não faz tudo isso, o que é que acontece? A gente tem uma retração. Durante o governo Bolsonaro, aquele da vitória
do quadro de Paulo Guedes, da liberdade econômica, a gente só conseguiu abrir sala de aula aqui em Maceió porque o mercado estava favorável a um segmento, que era o ingresso no Instituto Federal de Alagoas, que aí todo mundo acabou rumando para esse lado. Mas, posteriormente a isso, nos governos Lula, o faturamento de quem trabalha com educação, ele simplesmente triplicou. Pergunte a qualquer professor particular ou empreendedor se ele não passou a empreender mais no governo Lula. E a gente não tem nenhum benefício direto a prestadores de serviço na educação e nem eu curto fazer esse lobby. Tem até contato de deputados federais que topariam entrar na brincadeira, mas não é esse o mote, porque você acaba vendendo a sua ideologia. Mas pergunta diretamente aí a essa galera se realmente isso conta, isso vale muito a pena. E aí você vai perceber que não. Você vai perceber que muitas vezes a gente percebe que durante os governos de esquerda existe uma valorização da educação, da saúde. Parece que aquele papo do pobre poder sair da despesa, entrar no campo do investimento, ele está valendo a pena nesses governos de esquerda. Então, era o que eu queria colocar para vocês e afirmar de maneira categórica. Não tenho nenhuma vergonha de falar não, tá? Você que está aí, que não é um super rico, que não faz parte de uma população pequena, minúscula, ínfima da sociedade, você não vai pagar, muitas vezes, o que esses caras vão ter que pagar. Esses caras vão pagar, de bom português aqui, um arranhão no orçamento deles. É um arranhão superficial no orçamento deles. Enquanto nós ainda pagamos tudo isso. Pagar 27,5% no Brasil, aí sim eu vou causar discórdia agora no vídeo, tá? Pagar 27,5% no Brasil, para nós que queremos gerar emprego, renda, desenvolvimento, é uma honra. Mas ver rico brigando para não pagar, sei lá, 1,5% a mais, chega a ser ridículo. Distopias do nosso Brasil. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Eu sou o Ogro e em mais um Terapia. Valeu, galera! Pratos lavados, POK.